Março é o mês da mulher, mas, mais do que flores e homenagens, eu gosto de pensar que é o mês da voz que muitas vezes foi interrompida, da voz que se calou para evitar conflito, da voz que ainda treme quando precisa se posicionar. Hoje, a conversa é sobre isso, sobre a coragem de ocupar o espaço com clareza, presença e verdade. Eu recebo a fonoaudióloga Priscila Ribeiro. Ela é pós-graduada em voz e comunicação profissional e em neurociência, aplicada ao comportamento e desempenho humano. Há mais de 20 anos, Priscila ela atua com expressividade humana, ajudando líderes e profissionais no Brasil e no exterior a desenvolverem uma comunicação mais confiante, clara e impactante. Palestrante, mentora e coautora do livro Comunicação e Oratória na Prática, com o capítulo O Poder da Voz na Construção da Autoridade. Priscila une ciência, técnica vocal e desenvolvimento humano para transformar a forma como as pessoas se expressam no trabalho e na vida. Seja muito bem-vinda, Priscila. Gente, eu estou com uma convidada, a fonoaudióloga Priscila Ribeiro, ela que vem falar sobre um assunto muito interessante, que é comunicação e oratória. Obrigada pela sua presença, que prazer ter você aqui. E antes de tudo, eu quero lhe presentear com o meu livro, Do Barro à Luz. É um prazer que você conheça um pouco da minha trajetória. Fala mais dele do que de mim, tá? Mas foi um prazer, o Senhor me deu essa oportunidade de fazer essa escrita. Uma bênção. Privilégio, obrigada. E o seu, estou vendo que você tem um livro, me fala desse livro. Rose, esse livro é recém-lançado, é um livro em parceria, em coautoria, com outros profissionais que trabalham com oratória e comunicação. Também tenho o privilégio de ter colegas fonoaudiólogos escrevendo aqui. O primeiro lançamento foi em São Paulo, e chegando lá fui surpreendida de forma positiva por ver a fonoaudiologia também marcando ali o espaço, por ser a ciência que estuda os estudos da comunicação humana e a ciência que acompanha o indivíduo em todas as fases da vida, primando por uma comunicação mais efetiva. Então é uma honra para mim compor o cenário desse livro e ter colegas fonoaudiólogos também escrevendo sobre isso. Comunicação na prática. Me fale aí como é na prática essa comunicação. Na prática, essa dinâmica que a gente está tendo agora, na prática é onde eu estou enquanto pessoa que se comunica nas relações profissionais, se eu sou uma protagonista de fato das cenas que eu ocupo na minha fala, se eu consigo ser clara, objetiva, se há fluência no meu jeito de falar, porque fluir, quando eu estou falando, é de fato perceber que aquele que me escutou entendeu rapidamente o que eu disse. Uma pessoa que não é fluente não causa isso, ela gera estranheza, desconforto. A pessoa fica assim, tá, mas eu não entendi o que ela quis dizer. Então ela leva mais tempo para explicar o que ela quis dizer do que falar efetivamente o que disse. Então, habilidades comunicacionais envolvem não só apenas ouvir e falar, mas uma série de percepções que nos conectam ao outro. Uma comunicação efetiva gera real conexão. E a oratória é essa arte de falar em público, falar para todas as pessoas em todos os lugares e falar de forma efetiva. Então, isso que você faz aqui é um misto de oratória com comunicação, principalmente quando você se emociona, que a gente vê realmente que parte da tua interioridade, que é o que você comunica no seu jeito de viver. Coisa linda. E é dom? Não, é habilidade desenvolvida. Comunicar é um privilégio. Quando a gente vai falar das estruturas das pregas vocais ou das cordas vocais, inicialmente era apenas para proteger os pulmões. Mas aí a nossa necessidade de falar, de nos comunicarmos, de compartilharmos a vida, acabou fazendo com que ela se tornasse essa fonte de som. Então, comunicar é tão desesperador para o ser humano que a gente foi transformando aí habilidades e tornando-as ainda mais potentes para que a gente consiga conviver. Comunicar é algo aprendido
E é legal quando eu faço isso sobre uma mentoria técnica. Comunicar é algo que eu aprendo com os meus pais, que são os meus primeiros modelos, é algo que eu ensino para os meus filhos, aprendo com os meus irmãos, aprendo no casamento, aprendo nas relações. Nós vamos melhorando a nossa habilidade de comunicar, porque a gente tem desejo de pertença, de fazer parte da vida do outro. Então, essa necessidade de conexão exige da gente uma comunicação mais efetiva. Com tanta tecnologia, com tanta facilidade ao conhecimento, por que que a comunicação entre as pessoas ainda é tão travada? Porque nós estamos travando mais. Nós precisamos. Criando muros? Eu acredito que nos perdendo, em alguns lugares, criando muros. Sabe aquela frase, que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve? A sensação que eu tenho dos dias de hoje é assim: nós sofremos muitos estímulos, somos bombardeados por muitas informações, nós vivemos na era da tecnologia, onde ela está cada vez mais avançada, e estamos ensinando uma inteligência artificial a pensar como a gente, e a gente está desaprendendo a nos comunicar de forma muito simples, com clareza. Hoje, é tanto estímulo que a impressão que eu tenho no meu espaço de atendimento é que o volume dos pensamentos acabam fazendo com que as pessoas não saibam nem objetivamente o que elas querem dizer. Eu acredito que nós estamos muito avolumados, exacerbados de informação, ansiosos, né, consequentemente, e nós estamos nos perdendo no momento de que, se eu estou aqui sentada com você, eu quero te ouvir, e na troca de turnos, que é assim que a gente chama, na hora que eu falar, você me ouvirá, na hora que você fala, eu te escuto, eu estou presente no presente te ouvindo, consciente do que você diz, consciente do que eu quero entregar de expressividade para ser compreendida. E quando isso acontece, Rose, é tão mágico, que também traz uma sensação de estranheza, porque a impressão que temos é que a gente está muito flutuante, sabe? Aquela coisa assim, eu vivo sem corpo viver. presente. Somente. Só o corpo presente. E a mente de divagando, outro planeta. Dispersando. E imagina isso nas dinâmicas relacionais, dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos. Nós nunca estamos inteiros. Verdade. A gente não está inteiro nem nas nossas individualidades. Por exemplo, você estava falando aqui sobre Deus, sobre comunhão com Deus, antes da minha entrevista. Nem com Deus eu estou presente. Muitas vezes, no meu momento de devoção ali, de devocional, eu estou em outro lugar. Eu estou preocupada com o futuro, me ressentindo do passado, mas eu não estou no presente. E não estar no presente tira de mim aquela condição de viver o que nós estamos vivendo aqui agora. Comunicar é um ato que parte de tudo isso, parte da minha consciência de vida, consciência da minha existência, consciência de quem eu sou, consciência de que eu estou aqui, se eu estou aqui, quem está comigo, consciência de quem é a Rose, consciência de todas essas coisas. Hoje, o mais urgente é uma comunicação consciente, porque sem a comunicação consciente eu não sei o que digo quando digo. Então alguém pode olhar para mim e dizer assim, mas você falou isso. Ai, falei, eu não lembro. Inclusive, eu perco a oportunidade de assegurar que falei, porque eu tenho falado tanta coisa sem pensar com clareza, sem ser fluida e fluente, que eu acabo me perdendo até dentro de mim. Nossa. Me salva. E assim, mulheres muito competentes têm dificuldade de passar o conhecimento. Não são mulheres, nós, né? No mundo Homens e mulheres. Homens e mulheres. No mundo corporativo. Tem como desenvolver habilidades para liderar equipes e ser respeitada pelo potencial que tem. Sim. E não sabe mostrar? Sim, homens e mulheres lidam com dificuldade de conseguirem, na liderança que ocupam, transmitirem com toda inteireza o potencial que eles carregam. No cenário para mulheres ainda é mais desafiador, porque nós ainda lidamos com a sociedade machista. Poucas mulheres ocupando o lugar de liderança, poucas mulheres, quando falam, são ouvidas de verdade. Então eu tenho mulheres que muitas vezes elas precisam competir com vozes masculinas e acabam se machucando, porque acabam trazendo uma voz que não é delas, mas desenvolvendo um jeito de falar que traz prejuízos orgânicos, né? Gera uma patologia vocal, por exemplo, mas é um caminho que elas encontraram para serem respeitadas. A voz em tom alto. Uma voz mais grave, mais forte, para ser ouvida. Hiperativa, impositiva. E muitas vezes essas mulheres são tidas como loucas, exageradas, não é assim, você passou da medida, não precisava tanto.
Mas nós sabemos o quanto é difícil nos inserirmos nesses cenários e muitas vezes a minha voz também não é respeitada nesses ambientes. Mas homens e mulheres líderes sentem muita dificuldade em se colocar na posição de liderança porque não sabem das habilidades que são fundamentais para isso. Escutar é uma habilidade que precede a fala. Só que nós achamos que escuta é apenas ouvir. Eu e você ouvimos, mas pode ser que nós não escutemos. A escuta, ela precisa ser uma escuta interessada, ativa, analítica, estratégica. Eu estou ouvindo, a Rose está me dizendo isso, então possivelmente eu acredito que a Rose queira dizer isso. Rose, você está querendo me dizer isso? Nessa troca que eu tenho com você, eu demonstro interesse pelo que você diz. Aí você, feliz porque eu estou ali, me explica o que quer dizer e eu volto com a outra pergunta. Rose, deixa eu ver se eu entendi. Então você disse assim, assim, assim. Essa escuta que torna o panorama mais claro, fortalece o nosso vínculo, te deixa feliz por ser ouvida e eu participo dessa troca de verdade. Essa é uma habilidade que poucos líderes trabalham. Alguns deles vão para a cultura do feedback sem terem escutado primeiramente. Esse feedback não será positivo no aspecto da evolução e da construção. Ele será apenas um feedback para colocar ali, fiz o feedback do time essa semana. Mas eu preciso entender que, enquanto líder, eu tenho uma série de responsabilidades e preciso desenvolver muitas habilidades ligadas à comunicação para além de escutar e falar. Eu acho que para ser respeitado, você não precisa aumentar seu tom de voz. Não, você precisa aumentar os seus argumentos. Não é? Eu não preciso ser intempestiva no jeito de falar. Eu não preciso chegar com dureza e gritar e me fazer ouvir. Eu preciso melhorar os meus argumentos e, acima de tudo, me autorregular. Porque muitas vezes, se eu estou de forma muito intensa, gritando com você, e você poderia dizer, eu estou aqui, pode falar mais baixo, eu já estou te ouvindo. Se isso é mais forte em mim do que a minha percepção para perceber que estou gritando, há algo errado dentro de mim. Aquilo ali startou alguma coisa que me incomodou. E aí eu não consigo argumentar. Ou eu grito, ou eu choro, ou eu paraliso, ou eu fujo. Que são condições muito ligadas ao comportamento do nosso cérebro frente ao estresse. Alguns de nós é reativo, grita, alguns de nós paralisa, alguns de nós foge. Foge de uma conversa que precisava ter acontecido há um ano, foge do momento de dar um feedback, de gerar uma troca rica naquele momento, porque todos devem crescer com uma troca rica como essa, né? Não apenas a criticidade, eu vou gerar aqui uma crítica, não, eu quero uma conversa com você. Eu quero te explicar como eu percebo esse momento e te dar um feedback que gere crescimento. Mas se eu não consigo lidar com as minhas emoções negativas no estresse, dificilmente eu vou conseguir argumentar. Como mulher líder, para se fazer respeitada, quais habilidades de comunicação você ensinaria para essa mulher? Acima de tudo, uma escuta interessada, mais presença e empatia, e é legal. Escuta interessada. Interessada eu quero te ouvir mesmo, Rose. Você é minha colaboradora, eu preciso conversar com você sobre esse tema, mas antes de te dar um feedback sobre a sua atuação na empresa, eu queria te ouvir. Como é que você está, Rose? Como é que estão as coisas? Vai além da atividade. Além disso. E aí, nós precisamos ter tempo para isso. O que é que nós temos dito hoje de ativo? Qual é o ativo mais importante que se fala hoje dentro das empresas? O tempo. Porque a gente corre contra o tempo. Mas naquele momento, se o meu raciocínio eu quero ganhar o meu time, eu tenho que investir tempo para ganhar tempo lá na frente. Há habilidades comunicacionais em mulheres que nós vimos que uma delas é a empatia. Mulheres tendem a ser mais empáticas. Nós fomos ensinadas a empilhar pratos, Rose, a gente se divide em 1000. Nessa necessidade que também foi imposta pela cultura, culturalmente nós mulheres fazemos isso. Há homens que fazem, mas majoritariamente são mulheres. Essas mulheres que aprenderam a equilibrar pratos, elas têm muito mais empatia. 30. Se virar mais do que em 30 segundos, porque hoje o tempo é mais curto. É? Né? Se virar no tempo que dá. Eu tenho que me virar no tempo que eu tiver. Por conta disso, nós somos mais empáticas. Em decorrência dessa imposição social também, nós somos mais inclusivas. Nós somos mais criativas. Nós somos mais colaborativas, participativas. Isso são traços comunicativos que nós vemos mais em mulheres. O que é que eu desenvolveria com a mulher que majoritariamente eu encontro lá no Espaço Voz de Expressão, minha empresa? Mulheres não são objetivas.
Mulheres prolixa. tendem à prolixidade. E nós vemos muito mais objetividade na dinâmica comunicacional dos homens. Eles são mais diretivos, eles são mais objetivos. Eles não têm medo de magoar, medo de serem duros demais. Eles só querem alcançar o objetivo e pá. E eles são. Não que isso seja de todo positivo. Tá. Se eu atendo um homem que na fala dele é claro que ele não percebe, na escuta, entenda escuta não só com os ouvidos, a escuta também é uma análise. Eu estou vendo a tua expressão, a mímica facial, a tua expressão corporal, na conversa que nós temos, eu entendo que você está confortável ou não. Isso é um ato de escutar. Então, se eu atendo um homem que fica claro que ele não tem essa habilidade, nós vamos desenvolvê-la. Porque eu também não posso ser um trator e fortalecer minha liderança em cima de um comportamento muito mais de chefe do que de líder. Lembra que nós separamos isso no decorrer dos anos? Nós chamávamos de chefe, agora a gente chama de líder, porque líder inspira. Chefe manda. Chefe manda, é autoritário, não tem a autoridade, não é respeitado por ter autoridade. Então, mulheres, eu acabo trabalhando mais a objetividade. Os homens, mais a empatia. Eu Olha preciso... só a troca, né? Exato, mas é muito dos papéis precisa. sociais. É muito dos papéis sociais, Rose. Uhum. Que legal! E eu vou dar uma pausa aqui para falar um pouco mais sobre os meus patrocinadores. Obrigada a Dueto, que um look belíssimo como esse, em mais um episódio. Eu quero agradecer a Arezzo, agradecer também a do Luz Iluminação, com 2 lojas na Cidade dos Funcionários, na Avenida Desembargador Gonzaga 1820 e na Barão de Sturdert 580. Quero agradecer a Casa Local que nos recebe e nos acolhe em todos esses episódios e também agradecer Jardins Gourmet, que fornece o nosso lanche com tanto carinho. Leônia, obrigada. É uma alimentação sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Mas eu costumo dizer, e é verdade, você vai conferir que é 100% saborosa. Muito obrigada a todos que estão conosco durante todo esse tempo. E voltando aqui para a nossa conversa de comunicação eficaz e oratória, a gente estava falando sobre escuta, como desenvolver na mulher uma comunicação mais eficaz. Priscila falou sobre a escuta, falou da empatia, que isso já é mais natural nosso, mas ela trabalharia a falta de objetividade da mulher, ou seja, ela é um tanto prolixa. Dá para trabalhar isso bem? Claro. Como? Primeiro, nós precisamos aprender a dizer o que queremos de forma mais condensada. Eu não preciso dizer muita coisa se o que eu disse já foi dito. Já aconteceu com você de você ficar repetindo? Eu não preciso dessa repetição. Eu posso enxugar o que eu tenho a dizer. Então, por exemplo, ao invés de Rose, eu vim falar hoje sobre comunicação e oratória, porque comunicação e oratória é imprescindível, são fundamentais. Rose, eu vim falar sobre comunicação e oratória porque são importantes. Se eu fico falando a mesma coisa, eu já perdi o tempo que eu poderia utilizar de forma objetiva. Do outro de ficar atento a você. Não é? Nós temos lidado com muitos dispersores. Então, quanto mais objetivas formos, melhor resultado teremos. Muitas mulheres relatam que não são ouvidas, são interrompidas. Existe técnica para se posicionar com firmeza sem perder a elegância? Sim, claro. Por exemplo, se eu vou dirigir uma reunião e já é sabido por mim que lá no meu time alguns irão interferir em minha fala, eu posso já no início estabelecer uma regra. Bem, eu vou falar sobre o assunto e eu gostaria que vocês comentassem, complementassem após o meu término. Durante a minha fala, eu peço que vocês observem o que eu tenho a dizer. Caso eu não seja respeitada e ainda assim interferir, eu posso dizer: fulano, só um momentinho, quando eu concluir você pode completar, você pode contribuir. É diferente se eu olhar e disser, contribua depois, do que não se intrometa, não me atrapalhe. Então eu acabo gerando mais violência na escolha de um vocabulário que desperte esse desconforto do que depois você contribui. Deixa para contribuir depois. Assim que eu concluir minha fala, você fala. Então, há vários caminhos para essa mulher dizer o que ela precisa sem ser interrompida. Precisa melhorar os aspectos expressivos da voz, porque voz transmite autoridade, ou não.
Então, esse é o meu capítulo, o poder da voz na construção de autoridade. Eu não preciso apenas impor ali a minha autoridade apenas pelo volume da minha voz. Tem recursos de graves, médios e agudos. Sabe Foi disso, o que né, a Rose? cantora aqui com o agudo dela. E você tem desenvolvido isso Eu também, tenho, não eu é? tenho Para saído do deixar agudo, do grave grave, apenas para ir para o médio e para o e o agudo. agudo. Eu chego lá, Chega, Anne. porque isso vai trazer mais riqueza, expressividade, beleza para a sua voz. Deixa o som mais rico, é mais envolvente. Então, há recursos vocais que eu posso utilizar para ter autoridade nessa fala, há falas que podem ser esse limite, até aqui eu falo, depois você se coloca, há o corpo também que se coloca ali, se impondo, porque elegância não é deixar de ser firme, eu posso ser firme e dócil. E posso continuar mantendo a firmeza sem perder a elegância. São recursos que a gente vai aprendendo a trabalhar. Quando eu aumento o tom da minha voz, O tom é o volume. o volume, Certo. tá? É descontrole? Não necessariamente. Se você está muito empolgada, e naquele momento, foi o que aconteceu com a cantoria aqui, né? Na hora que eu estou empolgada, eu vou falar muito forte. Agora, se eu estou numa discussão e nós estávamos mantendo ali uma moderação enquanto volume, e eu grito, pode parecer um descontrole. Eu preciso de uma crescente para chegar nesse volume mais forte, mas eu sempre preciso calcular se realmente é viável aquele volume naquele momento. Na alegria cabe, na euforia cabe, na celebração também. Mas nós estamos aqui conversando e nós estamos nos estranhando e eu grito, pode parecer descontrole. Então dependerá da cena, do que é que está acontecendo ali. Tem que pensar. Você acha que, como profissional, as mulheres elas estão obtendo mais esse controle emocional na fala, na oratória? Eu percebo mulheres com mais controle sobre o conteúdo. Então, o que eu tenho analisado é, na fala construída, as mulheres estão dominando mais os cenários, mas na fala espontânea, ainda não existe essa regulação tão efetivamente. Elas se deixam levar pelo impulso, pela emoção. Quando a gente falou de estresse, o nosso cérebro ele reage ao que ele está acostumado a fazer. Ele é conduzido pelas nossas emoções majoritariamente. 95% do nosso comportamento é guiado por emoção. Se você é uma pessoa que tende à impulsividade, diante do estresse você fará isso. Entenda estresse, uma conversa, que você pode estar com alguém que você respeita demais e você se sente estressado. Puxa, eu respeito tanto, admiro tanto, eu não estou muito confortável com essa conversa. O falar em público, dirigir uma reunião, cantar, né, diante de alguém, são situações que me tiram do conforto e me geram um estresse. Isso faz com que as minhas emoções tomem o lugar. E se eu sou alguém que perde as estribeiras fácil, eu estarei perdendo em qualquer situação de maior estresse. A gente só usa 5% para dizer assim, cérebro, dá uma respirada, se organiza e vamos racionalmente pensar na alternativa. A gente faz isso muito pouco, Rose, porque demanda muita energia. E hoje demanda muito interesse. E interesse. Sabe quando a gente diz assim, eu poderia ter respirado, eu poderia ter pensado, mas eu já fiz. Eu poderia e posso. Pensar, calcular, analisar, é o melhor momento? Será que agora é a melhor oportunidade? Puxa, eu sei que a Rose gravou hoje o dia todo. Será que é um momento mesmo de conversar com a Rose sobre assuntos mais delicados? Eu acredito que não. A Rose deve estar cansada. Eu posso controlar a minha impulsividade. Agora, Priscila, não dá para esperar, porque eu tenho que resolver isso agora. Então, há um jeito de conversar. Rose, eu sei que você está super cansada, mas eu preciso muito resolver isso com você. Há uma maneira. O que nós não podemos perder é o controle, porque senão estaremos todos desenfreadamente nos ferindo, porque nós estamos muito mais levados pela impulsividade, pelo temperamento, pelo desconforto, pela emoção negativa, do que pela nossa capacidade de pensar, que nós temos. Então, é para pensar. É o melhor momento. Como se comunicar refutando a ideia do outro? Eu posso fazer isso de uma maneira muito tranquila. Está chegando o período das eleições. É por isso que eu fiz essa pergunta. Meu Deus, não me coloque nas eleições. Mas assim, quando a gente para imaginar uma conversa com alguém que pensa diferente da gente, a primeira coisa que eu preciso pensar, Rose, se não chegarmos a um acordo, essa conversa vai continuar? Porque, às vezes, a gente conversa na tentativa de convencer o outro. O papel da conversa não é esse. O papel da conversa é te conhecer. Rose, tu pensas assim?
Engraçado, eu não penso assim, eu penso diferente. Se for uma conversa totalmente despretensiosa, com interesse apenas de nos conhecermos, a gente pode até rir das nossas É divergências. verdade. Mas se o meu interesse for te convencer e te converter ao que eu acredito, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí me vem um versículo bíblico rapidamente: como poderão andar juntos se não há entre eles acordo? Eu acredito que naquele momento ali não haverá acordo, é melhor que a gente termine na paz, do que fique de mal e acabe perdendo a oportunidade de uma conexão real. Uhum. Porque amanhã a gente muda, porque amanhã a gente já não pensa do mesmo Ô, jeito. Glória, amanhã a gente muda, todos os dias a gente muda. É só o sol acordar. Ô, coisa A cada boa! manhã, a cada manhã. Entre nós, por Rosiane Duarte, ele é composto por mulheres, só vem mulheres aqui, e a nossa audiência é mais feminina, tá? Então, como a gente tem esse tempo, eu gostaria que você desse dicas para as mulheres que estão em casa, que têm negócio com o marido, que estão empreendendo, que são líderes em empresas, enfim, que precisam da comunicação para melhorar as suas relações. Mulheres queridas, nós temos a capacidade de gerenciar uma série de ações e ainda assim conseguimos fazer isso com muita maestria. Comunicar efetivamente exige de nós mulheres uma atenção ainda mais refinada, porque nós carregamos um coração mais empático, nós carregamos muito mais atitudes inclusivas, colaborativas, que pensam no coletivo, que trazem de forma criativa uma série de mudanças. Isso é um privilégio. Nós precisamos desenvolver isso mais e melhor. Se nós estamos trabalhando a nossa comunicação em casa, já com muitos ruídos, dificilmente nós iremos ultrapassar essa barreira indo para os espaços profissionais com uma comunicação clara. O primeiro cenário, o primeiro palco de transformação é a nossa própria casa. É lá que nós somos comunicadoras efetivas ou não. É lá que nós aprendemos e somos modeladas a serem mulheres que trazem um comportamento muito mais sábio, muito mais atento, muito mais interessado no bem-estar, na coletividade. Porque nós precisamos uns dos outros. Comunicação só é possível com o outro. Uma comunicação efetiva depende das pessoas colaborando e participando da mesma mensagem, desse mesmo conteúdo. Então, eu te incentivo a ouvir com mais atenção, com mais paciência e com mais coração, porque nós estamos todos. Se você tem filhos, se você é casado, se você não é, se você lida com seus pais cuidando deles, se é com os irmãos, todas as redes que nós estabelecemos enquanto comunicadores que somos, depende de paciência e de uma atenção diferente para ouvir o outro. Mas eu também preciso me ouvir. Essas necessidades minhas que eu carrego, que não são organizadas, não são arrumadas dentro de mim, acabam sendo muito evidenciadas no meu jeito de falar. Se eu sou alguém mal resolvida com alguma questão do passado, das minhas dinâmicas relacionais, eu vou trazer muito mais rispidez no meu jeito de falar. Eu acabo trazendo uma presença marcante negativamente, porque eu estou pesada internamente. Eu preciso me organizar internamente também, e quando eu vou aprendendo, enquanto eu aprendo a me relacionar com os outros. Um dos caminhos de sugestão para o aprendizado é o livro. Ele é muito robusto, muito rico em muitas informações. Um outro caminho também que eu deixo, me encontra no @soupriscilaribeiro e vamos conversar sobre comunicação. Todos os meus vídeos terminam assim: quer conversar mais sobre isso? Me chama no direct. Esse é um convite real. As pessoas que acreditam nisso me chamam para conversa e a gente conversa, porque o meu maior interesse é disseminar uma comunicação que seja de fato efetiva, afetiva. Nós precisamos regar nossa comunicação com mais afeto, com bons afetos. Comunicar efetivamente é possível, mas requer responsabilidade, compromisso e desprendimento diário. Eu só vou conseguir comunicar efetivamente sendo melhor diariamente. Nós falamos que o sol nasce trazendo aí um novo dia, e poderíamos dizer que as misericórdias são renovadas também, e quando eu penso em misericórdia, eu penso em colocar o meu coração na miséria do outro. Se eu tenho esse desprendimento, eu vou comunicar com muito mais efetividade, porque o outro, de fato, é interessante para mim. Ele, de fato, é importante na minha dinâmica. Já pensou? Eu sei que pode até soar como um mundo ideal, mas se eu sou responsável, se eu me dedico e se eu sei os melhores caminhos, orientados por uma especialista que trabalha com todos esses vieses comunicativos, eu vou acertar mais. E eu vou multiplicar muito mais ações de uma comunicação efetiva e de um oratório impactante. Então, me coloco aqui à disposição.
Que agradecendo delícia. essa Obrigada, oportunidade obrigada. de poder falar para essas mulheres, falar com você, Rose, que é alguém que mora no meu coração, que eu tenho a oportunidade de cuidar e cuido com muito carinho, que você cada vez mais torne uma comunicadora efetiva, Amém. regada, Amém. desse coração que é grato, alegre e sabe cada vez mais quem é e quem é em Deus, Amém. e quem é nas dinâmicas relacionais. Isso também é comunicar efetivamente. Obrigada. Estou emocionada, gente. Obrigada pela tua companhia, por você continuar conosco até agora. Vai lá, se inscreve, comenta, compartilha. Se faz sentido, vai no nosso canal e tem inúmeros assuntos que você pode estar vendo, aprendendo e se enriquecendo, se encorajando, tá? Com as falas dessas mulheres lindas que têm sentado nesse sofá. Fica com Deus e até o próximo episódio. Eu espero você.